Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, recentemente, em alguma universidade lá dos Estados Unidos, uma moça negra abordou um rapaz branco e ficou questionando de forma bem abrupta, de uma forma bem incisiva, sobre o cabelo dele, que aparentemente estava ali com dreadlocks armados. E aí, diante desse episódio, eu senti vontade de comentar sobre a apropriação cultural. Mas eu já comentei sobre isso, então eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês vejam o meu comentário sobre a apropriação cultural. E para este vídeo aqui, eu vou falar sobre racismo reverso. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que racismo reverso não existe. Racismo reverso não existe. O que existe é racismo. Seja esse racismo de uma pessoa branca para uma pessoa negra, de uma pessoa negra para uma pessoa branca, de uma pessoa amarela para uma pessoa vermelha, de uma pessoa vermelha para uma pessoa branca, de uma pessoa blá 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 blá. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O que existe são pessoas manifestando ódio por aquelas que têm uma tonalidade de pele diferente da sua. Independente de quem você seja, de qual seja a sua cor, sua etnia. Inclusive, no meio de toda essa loucura, ainda tem aquelas pessoas que dizem que o racismo não existe. De ninguém, nem de negros contra brancos, nem de brancos contra negros. Vivemos em um país lindo, onde todas as pessoas se amam e não existe assim um ódio racial, independente de que lado você esteja observando. Bom, essa pessoa vive em um país que não é o Brasil. Negar que existe ódio racial aqui neste país é uma demonstração de desonestidade completa. E o que eu quero ponderar aqui é o seguinte: nós temos um histórico de preconceito racial contra negros, foram escravizados. Assim que terminou a escravidão, eles foram marginalizados, foram para os subúrbios, e um longo processo que até hoje gera sequelas, existem problemas reais, tá, a serem combatidos. E no meio dessas militâncias que se levantam com justa causa, tá, o movimento negro ele deve existir, ele tem uma pauta verdadeira, uma pauta justa, só que no meio desse movimento você encontra pessoas que exageram. Eu vou só dizer uma palavra para que isso fique mais do que constatado: palmitagem. Que, resumidamente, seria a ideia de que pessoas negras não deveriam se envolver em relacionamentos conjugais com pessoas brancas. Aquele negro que está se envolvendo, tem uma namorada, tem uma esposa loira, ele é o palmiteiro, né? Então ele é rechaçado, ele é escorraçado por pessoas de dentro do movimento negro. Normalmente, mulheres do feminismo, naquela vertente do movimento negro feminista, fazem toda uma inquisição, todo um processo de perseguição contra essas pessoas. Isso está errado, essa é a mais pura face do racismo, da segregação, e deve ser combatido. Quem é o justiceiro social? O justiceiro social não é a pessoa que está envolvida em uma causa social, não. Uma pessoa que está envolvida seriamente, com sensatez, com respeito, com coerência em alguma causa social, essa pessoa ela é simplesmente alguém engajado em uma luta válida. Ponto final. O justiceiro social não é isso. O justiceiro social é aquela pessoa que deturpa aquelas causas legítimas. Tá? Então o justiceiro social ele vai fazer um discurso sexista dentro do feminismo que deveria combater o sexismo. Ele vai fazer um discurso racista dentro do movimento negro que deveria combater essas manifestações de racismo. E também tem aquele grupo que prega a diversidade sexual, mas não está nem um pouco preocupado com a diversidade de opiniões. Então são uma série de incongruências que nós devemos ponderar, criticar e fazer esta autocrítica. Só que aí vem aquela pessoa que fala: não critica não, porque se você criticar o justiceiro social, você vai acabar, por tabela, deslegitimando a causa. Cara, escuta aqui, ô pangaré. O que deslegitima uma causa é você fazer o próprio discurso sexista dentro do movimento contra o sexismo. É isso que gera a incoerência e a antipatia de quem olha o movimento por fora. É você ser racista dentro de um movimento contra o racismo. Isso gera aversão, antipatia por quem assiste o movimento. Quem é sexista em um movimento contra o sexismo é que está deslegitimando a causa, porque as pessoas que tiverem contato com aquele movimento ali não vão dar respaldo para ele. E a transformação social que ele se propõe não vai acontecer. Toda essa loucura que a gente tem visto nesse justiçamento social alucinado tem que ser combatido sim. E se você é aquele isentão progressista,
que lava as mãos e diz que não vai fazer nada, não, eu vou continuar aqui com a minha militância coerente, porque tudo bem que eu sei que aqueles babacas ali fazem errado, mas eu faço certo, então eu vou continuar com a minha jornada. E o mundo pegando fogo ao redor, né? Vou colocar até essa ilustração aqui que deixa bem claro o que eu quis dizer. Então, não seja esse isentão progressista. Por outro lado, também não seja aquele babaca que acha que não existe racismo no Brasil. Não seja aquela pessoa que diz que racismo reverso não existe. Até porque eu quero ponderar uma outra coisa aqui. Quando a gente fala do racismo que vem dos movimentos, do movimento racial, eu não estou dizendo que isso vai gerar uma opressão aos brancos. Eu aqui, que sou branco, né? Minha avó era negra, tá? Minha tataravó era escrava. Então eu quero dizer para você o seguinte. Não pense que eu estou me vitimizando e dizendo que nós, brancos, temos um problema social com esse racismo que vem do movimento negro. Peraí. Não do movimento negro, eu não vou generalizar, né? Das vertentes extremistas do movimento negro. Então, eu não estou dizendo que existe um problema social. É óbvio que quando se fala em problema social, a maior parte é desse histórico da própria colonização, onde brancos têm preconceito contra negros. Isso é um fato. O pior problema continua sendo esse. Sempre foi esse. Agora, o problema do racismo contra brancos, ele não gera um problema social, não tem pessoas brancas perdendo emprego, perdendo espaço político. Então quando eu digo para você fazer uma autocrítica sobre esse racismo que nasce dentro dos extremismos do movimento racial, eu digo para o bem do próprio movimento racial. Não estou aqui vitimizando, dizendo que brancos estão passando por um problema social. Esse problema social não existe. O problema social, coletivo, porque o racismo de negros contra brancos, ele é esporádico. E aí, ele não consegue ter uma força coletiva, ele não consegue prejudicar a coletividade de brancos, ele não consegue gerar um problema social. Ele acontece em casos esporádicos, mas ele acontece, e quando ele acontece, ele mancha a imagem do movimento negro. Bom, eu já expliquei exaustivamente qual é a mensagem desse vídeo aqui, e a mensagem de hoje era essa. Eu vou deixar um forte abraço a todos e falou!